Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é o reino Monera, morfologia, características gerais desse reino, né? O primeiro dentre tantos, né? Ok? Bom, o objetivo da aula de hoje, né? Conhecer os representantes do reino Monera, compreender suas principais características, bem como a importância econômica, ecológica, né, desses seres vivos que estão tão presentes na nossa vida, mas que a gente acaba não dando tanta importância assim, não é mesmo? Então a gente começa aqui com uma reportagem que saiu na revista Exame. Diz ali, as superbactérias resistentes poderão matar até 10 milhões de pessoas até 2050. O fato é que as bactérias de diversos tipos vêm se tornando cada vez mais resistentes a antibióticos e parte da culpa é nossa. O alto uso de antibióticos para doenças são tão graves, não tão graves, além do uso irregular, vem fazendo que bactérias se modificarem de modo que os medicamentos não a combatam mais da mesma forma. Então, no reino Monera nós temos as bactérias, as cianobactérias, que também são chamadas de algas azuis, né? Os antibióticos, eles são medicamentos que foram criados para combater as bactérias. Mas quais bactérias, né? Nós temos no nosso corpo bilhões de bactérias que não são nocivas, né? Elas podem vir, algumas delas podem vir a se tornar nocivas se reproduzirem demais, né? De forma excessiva, né? Por conta de alguma situação, tá? E esses antibióticos, ele vem justamente para inibir isso, né? Para matar essas bactérias que se tornaram nocivas ou que adentraram no nosso corpo, já são nocivas antes mesmo, né? E matar essas aí. A questão é que o antibiótico não mata só essas, né? Ele acaba matando todas as outras ao redor, né? Ou várias outras que estão ali por onde ele passa. Tá? E o uso irregular, né, de forma incorreta, ou mesmo o uso quando não há necessidade, por exemplo, a pessoa está com uma infecção viral não, desculpa, uma infecção por vírus, né, e não há necessidade não há um crescimento irregular de bactérias nocivas, e a pessoa toma o antibiótico, além dele não resolver o problema com o vírus, ainda vai matar outras bactérias que são boas e que podem estar ajudando, fortalecendo o sistema imunológico, certo? E é daí que surgem, né, as superbactérias, certo? Então a gente tem hoje um número limitado de medicamentos antibióticos, tá? E que, né, algumas pessoas, por exemplo, já estão se tornando resistentes a esses medicamentos justamente pelo uso excessivo ou irregular dele. Aí podem surgir superbactérias, né? E nós chegarmos a um ponto de que antibiótico não fará mais efeito algum. É por isso que todo cuidado é pouco na hora de tomar um medicamento como esse, né? Primeiramente, procurar auxílio médico, né? É o médico que deve receitar e tomar exatamente como o médico falou. Então, se era para tomar de tantas em tantas horas, tantos dias, tem que procurar e fazer o tratamento até o fim, mesmo que os sintomas desapareçam antes, justamente para evitarmos esse tipo de situação, ok? Então, ó, as células, elas podem ser eucariontes ou procariontes, né? Você já deve ter aprendido isso em anos anteriores, né? As eucariontes são aquelas que têm o núcleo bem definidinho ali, né? Com o seu nucleolo, e as procariontes são aquelas que não têm um núcleo bem definido, né? O seu material genético fica disperso no citoplasma. Tá? Como seres tão simples, os procariontes, né? Eles podem ser considerados seres vivos e ainda serem tão bem-sucedidos, né? Como que um ser tão vivo, tão simples como uma bactéria, que é, né, microscópica e não tem um núcleo individualizado, né? Seu material genético fica disperso no citoplasma. Como que ele pode ter se dado tão bem, né? É isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Como que ele chegou a isso, né? Então, primeiramente, do que são feitos os antibióticos, tá? Então, a maioria dos antibióticos utilizados, eles são produzidos por bactérias, que podem ser, né, ou alguns fungos, né, das bactérias da Streptomyces, né, ou do Penicillium, né, que são fungos, tá? E eles têm que ser capazes, né, de destruir ou inibir o surgimento de novas espécies de bactérias, tá? Evitar as formas existentes, não pode ter efeitos colaterais ou o mínimo possível, né, tá? Não eliminar a flora normal e ser solúveis nos fluidos corporais. Pelo menos esses são os objetivos, né, dos antibióticos. Então, se ele for tomado da forma correta, no momento correto, com orientação do médico, a chance dessas coisas acontecer justamente é pequena, ok?
Curiosidades sobre as bactérias, né? Então, por incrível que pareça, a imagem abaixo aqui está representando algumas bactérias. Geralmente o que a gente conhece são bactérias microscópicas, que nós não conseguimos ver. Então, como assim numa imagem macroscópica nós estamos vendo? Bom, essas bactérias são formadas por rochas fósseis, né? Que foram formados justamente por conta de atividades de micro-organismos em ambiente aquático, tá? Eles são chamados de estromatólitos, que são formas de vidas mais antigas que né, permitiram ao nosso planeta se tornar habitável, tá? Então esses aqui são os resquícios dos primeiros procariontes fotossintéticos, né? Fotossintéticos, fotossíntese, aquela feita pelas plantas. Então quer dizer que algumas bactérias em algum momento da história do nosso planeta, elas também foram fotossintéticas, né? Elas também produziram, né, o seu alimento utilizando como recurso a luz, certo? Parecido com a forma com que as plantas fazem, tá? E uma segunda curiosidade é justamente o kefir. O kefir ele é originário das montanhas do Cáucaso, né? É utilizado leite fermentado, ele é misturado ao leite fresco, tá? Então, depois de um certo período, ocorre o acúmulo de micro-organismos envolvidos por uma proteína, um polissacarídeo, um carboidrato, e forma os grãos de kefir. O kefir, ele forma uns graminhos, uns gominhos pequenininhos. Geralmente não é vendido, né? É doado. Quem tem o kefir doa sementinhas, né? Que não são sementinhas, são grãozinhos de kefir para outras pessoas. Basta colocar no leite, aguardar algumas horas, em torno de 24 horas, e tem um iogurte. Aí basta trocar os grãozinhos para um novo leite e assim você sempre tem iogurte fresco em casa, né? E é algo que já data, né, da antiguidade, há muitos anos é feito esse iogurte. Ele é bom para a flora intestinal, inclusive ajuda, né, na flora intestinal, é saudável e é natural. Tá? Ele é dentro da formulação do kefir, né, existem bactérias do tipo lactobacillus, lactococcus, leuconostoque, além de outras bactérias acéticas e também algumas leveduras, né, alguns fungos em formato de levedura, ok? Como que é o corpo de uma bactéria? Então, bactéria é um ser vivo, microscópico, né, geralmente unicelular. Tá? Como é uma célula simples, vai apresentar principalmente ribossomos, que servem para produzir as proteínas, né? Tem um DNA circular, né? Um plasmídio, tá? Além de ter a cápsula, né, que vai proteger a membrana plasmática, e a parede celular, que vai conferir resistência ao corpo, né, desta bactéria, dessa célula, ok? E a diversidade morfológica, então as bactérias têm diversas formas diferentes, tá? Ela pode ter, né, aqui os flagelos ou não, né? Então elas podem formar bacilos, né, que são essas mais compridinhas aqui, tá? Os cocos, que são bolinhas, os streptococcus, estafilococos, diplococos, os espirilos, né, tá? Que tem essas caudinhas aqui, e os vibriões, tá? O vibrião mais famoso que a gente conhece é o vibrião da cólera, tá? Que é justamente uma doença, né, causada por uma bactéria, tá? O domínio bactéria, né? Então, nessa classificação, os procariontes, eles vão se dividir entre arquea e bactéria, tá? Bactéria é justamente o domínio onde estão ecologicamente, né, aqueles organismos que são fixadores de nitrogênio. Então, eles fixam o nitrogênio que está no solo, né? Tá? Que está no ar também, além do dióxido de carbono, para participar da decomposição da matéria orgânica, certo? Então, essa é uma importância ecológica, né, das bactérias, além das cianobactérias, né, que também tem uma importância ecológica tanto na fixação do nitrogênio quanto do dióxido de carbono, CO2, tá? Que também são chamadas de algas azuis, ok? Vamos para a atividade 1, então. Um estudante afirmou que as bactérias são prejudiciais ao ser humano, uma vez que provocam inúmeras doenças. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa conclusão? Você concorda com o que o estudante falou? Será que todas as bactérias são prejudiciais? Bom, se você prestou atenção no que eu falei, você entendeu que não, né? Não são todas as bactérias. Na verdade, a minoria é que é realmente prejudicial, tá? Embora algumas bactérias sejam, né, de fato patogênicas, muitas delas beneficiam o nosso corpo, tá? Ajudam, por exemplo, na flora intestinal, né? Auxiliam, por exemplo, na imunidade, certo? Então, atua principalmente no sistema digestório, ajuda na reciclagem de nutrientes no solo também. Então, na verdade, a maior parte das bactérias existentes, elas não são nocivas, elas são boas, né? São as bactérias boas que nós temos no ambiente, inclusive no corpo também, tá? A reprodução. Então, a reprodução ela pode acontecer de duas formas. Pode ser assexuada ou sexuada. A assexuada é por bipartição ou cisparidade, né? Que é aquela que está gerando clones. Não há troca de material genético, tá? Então, é aquela divisão simples, né? A célula, ela vai misturar o material genético aqui, vai duplicar e vão se separar. Ok? Formando duas exatamente iguais à original. Tá? Então, simplesmente está formando clones. E essa reprodução é muito rápida, né? Rápida e eficiente. É por isso que uma infecção por bactérias ela pode evoluir muito rápido, porque as bactérias elas conseguem se multiplicar rapidamente. Ok? Na reprodução sexuada, então ela foi descoberta recentemente, em 1946, então ela vai ocorrer a troca do DNA bacteriano. E esse processo chama-se conjugação. Então você tem ali um doador, um recipiente, né? Tem um material genético ali, um plasmídio, esse plasmídio passa para o outro lado, né? Então, esse recipiente aqui não tinha aquele plasmídio, né, aquela parte ali do material genético, e acabam que no final as duas vão ter um material genético parecidos, né? Então, nesse caso aqui, ele não está duplicando várias vezes, né, replicando essa célula. Ela está apenas duplicando ali o material genético, está misturando esse material genético. Isso é a conjugação. Então, ao final nós temos duas, no início a gente tinha duas. Então, não aumentou em quantidade, apenas mudou o seu material genético, ok? As bactérias, elas podem ser classificadas tanto em aeróbicas quanto anaeróbicas. Aeróbicas são aquelas que precisam do oxigênio para sobreviver. As anaeróbicas podem ser de duas formas, tá? Então, elas podem ser facultativas ou obrigatórias. As obrigatórias são aquelas que não toleram de jeito nenhum o oxigênio, tá? Já as facultativas, elas podem sobreviver na presença do oxigênio ou na ausência dele. No caso aqui, durante a fermentação, por exemplo, né, na ausência do oxigênio, elas conseguem sobreviver, tá? Agora, com relação à importância econômica, né? Além de ter toda a importância no ambiente, economicamente a gente utiliza, né, as bactérias em processos industriais, por exemplo, produção de queijos, produção de iogurte, não é mesmo? Então, são bactérias que são utilizadas nesses processos industriais e que são importantíssimas, ok? Além do ciclo do nitrogênio, né? Que ajudam, por exemplo, na agricultura. Tá? Então, elas ajudam nessa ciclagem do nitrogênio e com isso você tem ali hortaliças, né? Tem plantas sempre ali com a quantidade de nitrogênio necessária, né? Para crescer e tudo mais. Então, ali, esse nitrogênio, essa fixação de nitrogênio, ela pode acontecer em até 258 milhões de toneladas por ano nos ecossistemas, ok? Outra importância, né, importância ecológica, agora seria justamente na decomposição da matéria morta, ou seja, ela devolve ao ambiente nutrientes que estavam presentes no corpo do ser vivo, tá? Então ela ajuda, junto com os fungos durante a decomposição, a devolver para o ambiente. Então o que é devolvido? A água, sódio, potássio, fósforo e nitrogênio, isso com o auxílio das bactérias e fungos presentes ali durante a decomposição, ok? Com relação à importância médica, né? Então, existe uma técnica que é chamada de DNA recombinante, que pode ser utilizada uma bactéria durante essa técnica. Então, o que ele é feito, né? Existe um plasmídio, né? E um gene alvo, por exemplo, o gene da insulina. Esse gene da insulina humana, ele é inserido num plasmídio, tá? E esse plasmídio recombinante está presente, né, inserido dentro de uma bactéria. Essa bactéria vai duplicar esse DNA, então a gente vai ter vários desses aqui, né, o plasmídio recombinante, sendo duplicado com a ajuda desta bactéria.
tá? Isso, por exemplo, é utilizado na produção da insulina humana, tá? Em algumas vacinas também é utilizada essa técnica, tá? E várias outras utilidades ali como importância médica, né? Na medicina é utilizado essa técnica do DNA recombinante, tá? Na flora intestinal, nós temos nosso corpo é formado por bilhões de bactérias, tá? E na flora intestinal, principalmente, a gente tem várias bactérias que auxiliam ali na produção das fezes, né? Auxiliam na absorção dos nutrientes, tá? Então elas vão controlar a multiplicação daquelas bactérias ruins, nocivas, que adentraram no corpo por algum motivo, fazem a manutenção desse intestino, deixando ele mais saudável, né? Funcionamento normal do nosso sistema, né? Imunológico. E os fatores que desregulam, o que pode desregular essas bactérias do bem que nós temos no intestino? Então são vários fatores, tá? A união de vários fatores. Então o uso constante de antibióticos faz com que mate bactérias que seriam boas, né? Que estão ajudando na nossa flora intestinal. É por isso que o uso do antibiótico tem que ser muito criterioso, somente em situações que realmente há necessidade, tá? O uso frequente de laxantes também afeta a região ali da flora, tá? Altera a flora intestinal e pode trazer muito mais malefício do que benefício, tá? Dieta rica em açúcar, produtos industrializados, baixo consumo de fibras também pode afetar o intestino, né? Toda a flora intestinal. Então tem que ter uma dieta equilibrada, né? Adequada, que misture ali nutrientes, que misture fibras para auxiliar no trabalho do intestino, certo? E evitar esse excesso de açúcar e de produtos industrializados também auxilia nisso, ok? E vamos para uma atividade mão na massa. Essa aqui vai ser bastante interessante e bastante gostosa de fazer, tá? Que tal produzir o seu próprio iogurte? Então, o iogurte, né, é um leite fermentado mais popular do mundo. A fermentação ela ocorre justamente pela ação de bactérias, tá? Que vão se desenvolver em temperaturas mais elevadas, transformando o leite em uma massa semissólida, levemente ácida, e por isso que ela é meio azeda, né? Então, a gente vai precisar somente de leite e iogurte natural que é comprado em qualquer mercado, ok? Então aqui eu coloquei 2 exemplos, né? O leite e o iogurte natural. Basta que você ferva o leite e espere amorar, ele não pode estar pelando. Então toca com o dedinho mindinho, se tiver agradável, né? Se não queimar é porque está na temperatura ideal, tá? Misture o iogurte junto ao leite morno, coloque num recipiente médio, né? O equivalente a 1 litro, e deixe descansar de 12 a 24 horas. De preferência, se puder colocar, por exemplo, dentro de uma bolsa térmica para manter a temperatura por mais tempo é melhor. Ok? Se não, se acondicionar bem num lugar que não seja geladeira, não pode ser a geladeira, assim você vai ter o iogurte. Então, assim, de vez em quando é bom mexer para ver como é que está a consistência, ver se já formou o iogurte e colocar na geladeira para interromper o processo de fermentação. E pronto, você tem um iogurte caseiro. Eu vou dar um tempinho para você copiar essa receita e eu já volto para continuar essa explicação.
E aí, conseguiu copiar a receita? É bem simples, é bem fácil e precisam de poucos ingredientes, né? Depois de 12 a 24 horas, cerca de um dia depois, você vai ter o iogurte. Então aqui tem um GIF mostrando como é que é, ó, a testagem com o dedinho e acondicionou. Um dia depois você tem o iogurte. É uma forma bacana e barata de conseguir ter o iogurte em casa. Depois é só misturar com fruta ou do jeito, se quiser tomar de forma natural também pode, ok? Bom, nessa aula então nós conhecemos, né, as principais representantes do Reino Monera, compreendendo suas principais características, importância econômica e ecológica desses seres vivos, né? Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!